tá? Se não for um prematuro extremo, um bebê de 6 meses não é mais imaturidade. Ele já não vai mais acordar várias vezes por essa imaturidade. A esterogestação acabou. Ainda assim, a transição de ciclos ficará. Ainda assim, essa transição de ciclos pode ser difícil, assim como é difícil para adultos. A gente acorda algumas vezes à noite. Eu acordo, você acorda, tá? Mas a gente acorda, né, se mexe um pouquinho, se acomoda e volta a dormir. Isso sempre acontece. Exceto se tivermos em situações muito específicas, muito exaustos, ou com efeito de bebida alcoólica, ou qualquer coisa do tipo, a gente vai acordar à noite, nessa transição de ciclos. Mas a gente se acomoda e volta. O bebê, passado aquele período de maior imaturidade neurológica, o bebê passa a ser a mesma coisa. É normal o bebê acordar? É claro que é normal o bebê acordar. Mas o esperado é que ele volte a dormir sozinho e sem choro. E é difícil para muita mãe imaginar isso, imaginar essa cena, porque nunca aconteceu com você. Porque tem muita gente dizendo que é sorte o bebê dormir a noite toda. Tá? Só mães sortudas de bebês bonzinhos vão dormir a noite toda. E, cara, sorte. É difícil, assim, chega a ser engraçado você pensar em sorte. A Josi, que está aqui, é sortuda. A Marina, que certamente está aqui, também é sortuda. Deixa eu ver o nome de alguém que falou. Deixa eu reabrir aqui o chat do... A Lene, que está aqui, é sortuda. A Daniele Soares, não. Letícia Pellegrini, a aula de gêmeos hoje é 17, tá? Não sei se a equipe anunciou errado, mas a aula de gêmeos é 17. A aula de gêmeos é 17. Aí eu vou te responder a tua pergunta. Pode deixar, pode ficar tranquilo. Por que algumas mães são sortudas e outras não? Tá, então assim, se você quiser acreditar que é sorte, você acredita no que você quiser. Deixa eu ocultar de novo aqui o chat do YouTube, porque senão eu me distraio. Você acredita no que você quiser, mas, pô, é sorte. A pessoa que estuda, vai acreditar em sorte. Se essas pessoas que falam isso falassem pelo menos de fé, aí sim, aí a gente acredita na fé. Aí a gente tem fé. Não, vamos ter fé em Deus que esse bebê vai dormir a noite toda. Vamos fazer o método da esperança. Vamos rezar e esperar que ele durma. Mas sorte, não. O esperado para esses bebês, após esse período de maturidade mais intensa, são os 3 primeiros meses, e pode ser um pouquinho maior dos prematuros, eles vão passar a também acordar, e o normal é que ele volte a dormir sozinho e sem choro. Então, a imaturidade já não justifica mais esses despertares chorando. Nesse caso, se o seu bebê acorda chorando, tem alguma coisa incomodando, tem alguma coisa estressando, tem alguma coisa levando cortisol. Vocês vão ver, se vocês estão assistindo minhas aulas, se vocês estão assistindo as minhas aulas, tudo se resume a estresse, a incômodo e cortisol. Se o bebê acorda chorando, alguma coisa está incomodando. E a gente vai discutir, a gente vai descobrir e vai conversar sobre praticamente todas as causas. Tá? Hoje aqui é a aula 15, nós vamos ter 40, até chegar na semana Segredos do Sono do Bebê. Então imaturidade está descartada. A segunda causa é fome. Segunda principal causa, a segunda causa mais primária que a gente precisa lembrar é fome. E de fome a gente sempre remete aos 6 meses à introdução alimentar. E de novo, não faça introdução alimentar precoce, pelo amor de Deus. Tá? Para quem tem um bebê menor de 6 meses, não faça introdução alimentar precoce. Apenas indicações muito pontuais justificariam, teriam algum benefício. Pelo menos 99% de vocês não vai ter qualquer benefício, podendo ter malefícios. Não tem qualquer ganho nutricional, não tem ganho nutricional, tem o risco de alergia alimentar, certo? Porque introduziu muito cedo alguns alimentos. E independente, tem alguém me perguntou se tem as frutas. Sim, fruta, refeição principal, arroz, carne, seja qual for. Alimentos que não sejam o leite, seja o leite materno, seja a fórmula, não devem ser introduzidos antes dos 6 meses. E também tem outro prejuízo, costuma causar despertares. Por que a introdução alimentar causa despertares? Por 2 grandes motivos. É uma mudança na rotina alimentar do bebê. Querendo ou não, até ontem, ele só se alimentava de leite. Hoje você está tentando enfiar uma colher na boca dele. Hoje você está botando alguma coisa na frente dele que ele não sabe o que é.
Então, isso muda a rotina. Ele vai, em algum momento, comer esse alimento. Seu intestino nunca foi exposto a esses alimentos antes. Então, isso muda a sua rotina alimentar. E toda mudança na rotina do bebê costuma deixá-lo alerta ou assustado. Vocês já ouviram essa expressão antes? Vocês já ouviram cortisol? É fundamento. Se vocês pegarem o fundamento, vocês vão saber, vocês vão aprender a se adaptar de acordo com o que aparece. Na estrogestação, tudo é novo, então tudo deixava o bebê alerta ou assustado. De 3 a 6 meses, tem um salto de 4 meses, tem muitas mudanças no salto de 4 meses, é muita mudança, assim, são mudanças muito relevantes na vida do bebê, então também deixa ele muito alerta ou assustado, por isso que o salto de 4 meses costuma ser tão difícil. Na introdução alimentar, é uma mudança muito relevante, então também pode deixá-lo alerta ou assustado nos primeiros dias ou semanas da introdução alimentar. Se vocês aprenderem um fundamento, vocês não vão mais precisar das minhas aulas, porque vocês vão entender. Em todas as aulas, em todas as faixas etárias, eu vou falar do alerta e assustado, eu vou falar do cortisol, com o seu devido contexto, porque eu quero que vocês aprendam o fundamento, eu quero que vocês aprendam a pensar, não só decorar o que eu vou dizer, não só decorar que a introdução alimentar pode causar despertares, e sim o porquê ele pode causar despertares. Tá? Então, mudou a rotina alimentar, toda mudança gera despertar e deixa o bebê alerta ou assustado. Isso costuma durar alguns dias a semanas. Segunda principal causa, esses alimentos, o mesmo mecanismo, esses alimentos novos, entrando em contato com a superfície do trato gastrointestinal, que nunca havia entrado em contato antes, ele costuma não conseguir digerir tão bem nos primeiros dias. E é normal esse bebê ter gases, cólicas, voltar a ter disquesia, aquele que teve acabou. Por quê? Porque esse intestino de um bebê de 6 meses, ele é maduro para o leite, mas ele é imaturo para esses alimentos novos. E, de novo, vai durar alguns dias a semanas, tá? Mas gases, cólica e disquesia, que a gente vai ter aulas sobre isso, eu acho que é nessa semana, eu acho que amanhã à tarde, eu acho que é. A gente vai ter aula sobre isso, causam despertares. Vocês estão aos 6 meses ou estão passando por isso, ou pelo menos lembram como foram as cólicas no bebê pequeno. A introdução alimentar pode causar isso também. E também, principalmente, no jantar. Pode causar gases, cólica e disquesia na noite, principalmente após o jantar. Por isso, assim, não é uma recomendação formal. Eu nunca vi na Sociedade Brasileira de Pediatria, eu nunca vi no Ministério da Saúde, pelo menos eu não lembro de ter visto, mas eu não recomendo que você introduza alimentos novos para o bebê à noite, tá? A Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, você introduz as frutas e a refeição principal, frutas, legumes e refeição principal aos 6 meses, deixa o jantar para quando essa introdução alimentar estiver melhor estabelecida, normalmente aos 7 meses. Tem muito disso também, muito do preparo, tanto do preparo da mãe, como do preparo do bebê, como do preparo do trato gastrointestinal para esses novos alimentos. Mas a introdução de novos alimentos, eu não recomendo que você faça novos alimentos, você ofereça novos alimentos à noite. Porque tudo que você não vai querer é o bebê tendo gases e cólica porque você deu um alimento novo à noite. Se for para ter, porque enfim, pode ter, que seja à tarde, que você já viu, já acudiu, já lidou com isso, já resolveu, mas à noite não. Tá, e qual a solução para esses despertares que podem ser causados pela introdução alimentar? Tempo, aí não tem jeito, tempo, paciência, persistência fazendo o que você sabe que está certo, consistência fazendo da forma que você sabe que está certo. Por isso que é um mantra. E é mesmo, para tudo na sua vida, não só isso. As medidas necessárias, massagem, às vezes compressinha morna resolve, e na aula eu vou poder especificar muito melhor sobre isso. As medicações necessárias para os gases, para a cólica, mas também a introdução alimentar não é só um bicho de 7 cabeças também não, tá? A introdução alimentar também pode ajudar o sono do seu bebê. Por quê? Porque alguns bebês passam a ingerir mais caloria, ele mama do jeito que sempre mamou e agora está ingerindo mais calorias pela introdução alimentar. Alguns bebês melhoram do refluxo após a introdução alimentar. E existem duas... E, de novo, a gente vai ter uma aula só sobre refluxo. Mas refluxo atrapalha o sono. E alguns refluxos são refratários à medicação. A introdução alimentar ajuda bastante por 2 grandes motivos.
ou melhor, os 6 meses, completar 6 meses ajuda bastante por 2 grandes motivos. O bebê passa a ficar sentado, passa a ficar mais tempo sentado, mais tempo na vertical. Logo, esse conteúdo que está no estômago tende a ficar mais tempo no estômago por causa da gravidade. 2, ele passa a ingerir alimentos mais sólidos, alimentos mais pesados. E literalmente pesa no estômago. É mais difícil de voltar do que o leite. É comum haver relatos de melhora do refluxo após os 6 meses. E isso também acaba refletindo no sono. Tá? Então, a introdução alimentar é uma fase importante, necessária, pode sim atrapalhar um pouquinho o sono, mas não é um bicho de 7 cabeças também não. Outro ponto que ajuda após os 6 meses, a quantidade de sonecas necessária diminui. O que com certeza, eu sei que é um grande alívio para muitas daqui. Sonecas é um desafio. E a gente vai ter aulas sobre sonecas para cada faixa etária, porque é um conteúdo tão amplo que precisa ter aula sobre como melhorar, se eu não me engano, na última semana, porque já vai precisar de todo esse embasamento. Aulas de como melhorar as sonecas para cada faixa etária, 0 a 6, 6 a 12 e maiores de 1 ano. Mas a quantidade vai diminuindo, ela vai diminuindo com o tempo. Entre 6 e 9 meses, alguns bebês vão precisar de 3 sonecas, outros bebês ainda vão precisar de 4, alguns ainda vão precisar só de 2. Varia muito, a gente vai conversar sobre isso, tá? Mas só de diminuir já facilita a tua vida, eu sei disso. Soneca é a segunda grande queixa de uma mãe relacionada a sono. A primeira é a associação, claro, mas a segunda são as sonecas. E a gente tem o salto de 6 meses, tá? No salto de 6 meses, lembrando, o salto é aquele período de mudança abrupta, mudança intensa, mudança importante no desenvolvimento do bebê. Em pouco tempo, ele aprende várias habilidades novas, ele adquire vários marcos de desenvolvimento novos, ele adquire a capacidade. Esse é um conceito importante que vocês precisam saber. Uma coisa é o bebê adquirir a capacidade da habilidade. Outra coisa é ele adquirir a habilidade. Por exemplo, quando o bebê começa, usando os 6 meses, quando ele começa a sentar, a querer sentar, fazer aquelas abdominais mais fortes que eles fazem, a sentar por um tempinho e depois caem, a partir daí ele adquiriu a capacidade do desenvolvimento, o marco de desenvolvimento de sentar. Ele não adquiriu, ele não refinou ainda a sua habilidade para isso. É um conceito, é um detalhe, mas é importante. Porque tem muita gente que me pergunta, o salto acaba quando adquire a habilidade? Sim, não a habilidade refinada, não necessariamente a habilidade refinada, mas essa capacidade. Mas a gente também vai ter uma aula sobre salto. As mudanças dos 6 meses, desse salto de 6 meses, são mudanças importantes, mas elas não são tão relevantes assim, se for, claro, tudo é importante, mas se for para comparar com a quantidade, com quão abrupta foi a mudança do salto de 4 meses, a gente percebe que não foi uma mudança tão assim. Por quê? Porque antes dos 4 meses, era aquele bebezão parado, deitado, olhando para cima o tempo todo. Após os 4 meses, ele aprende a virar. É a primeira manifestação de locomoção, a primeira manifestação de movimento. Isso é muito importante. Sabe quando que ocorre outra manifestação de locomoção? No salto de 9 meses. Que pode ocorrer entre 8 e 10, que o bebê aprende a engatinhar ou se arrastar, também aí ele vai dar outro passo, aí sim ele vai conseguir realmente se locomover. Por isso que costuma ser um salto difícil também, porque são muitas mudanças. E eu vou falar do salto de 9 meses amanhã. Mas aos 6 meses esse bebê normalmente já é capaz de virar e desvirar, e capacidade é uma coisa, habilidade é outra. Ele já é capaz de sentar sem apoio por algum tempo, ou com um mínimo de apoio por algum tempo. Ele já consegue transferir o objeto de uma mão para outra. Ele já consegue pegar o alimento com a mão, o que é um sinal de prontidão para a introdução alimentar. Ele começa a ficar falador, tá? O que 4 meses dá aqueles gritinhos, aos 6 meses ele já começa a ficar bem mais falador. Aí fica falando sílabas e repetindo, ba, 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 ma, e repete, até cansar. E tem outras mudanças também, mas essas são as principais dos 6 meses. O foco da aula não é esse, não. Mas tem um salto de 6 meses, é um salto, tem muita mudança, não costuma ser tão intenso assim para a grande maioria. A introdução alimentar pode dificultar nos primeiros dias, as semanas, mas depois ajuda bastante porque é uma caloria a mais que o bebê ingere, diminui muito a chance desse bebê acordar com fome, tende a melhorar o refluxo, a quantidade de sonecas é menor do que a de 3 a 6 meses, normalmente é bem menor do que de 3 a 6 meses, tá? O que já facilita também. E a gente tem um ponto que dificulta,
que são as associações. Aí sim, o que eu te falei que entre 3 e 6 meses, essas associações provavelmente ainda não aconteceram. Na maioria de vocês, durante 3, 6 meses, esse bebê ainda não teve associações. Alguns sim, mas a maioria não. Por isso que elas se desfazem sozinhas. Ou quando tem, elas são frágeis. Elas estão há pouco tempo. E a associação é tempo dependente. Quanto mais tempo ela dura, mais bem estabelecido ela fica na rotina do bebê, mais difícil vai ser para desfazer, mais demorado vai ser para desfazer. Não que seja impossível desfazer, mas demora mais. Depois dos 6 meses, entre 6 e 9, elas já começam a ficar mais frequentes, tá? Porque aí você já passou por 2 saltos, já passou pelo de 4, já passou pelo de 6, elas ficam mais frequentes. E assim, o sono do bebê é uma coisa balanceando a outra. Tá? Nem para ficar difícil demais, nem para ficar fácil demais. O que vai ficando mais fácil pela diminuição das sonecas vai ficando mais difícil pelas associações. O que vai ficando mais fácil pela alimentação, você vai pensar cada vez menos pela alimentação e pela capacidade do bebê. Você vai pensar cada vez menos em fome no despertar. Fica mais difícil pelas associações, que realmente são grandes obstáculos, mas ainda assim elas estão estabelecidas há relativamente pouco tempo, ainda assim uma coisa fácil de desfazer. O período mais difícil de desfazer é uma associação entre 9 e 12 meses. E não está nem tanto relacionado com a associação em si. Está relacionado com a angústia da separação, com o sentimento de perda do bebê e como ele reage a esse sentimento.